Então a gente tem que falar sobre a educação. A gente tem que tocar nessa ferida que é a gente não conseguir se enxergar, a gente não ter esse espaço. E isso é muito traumático para a nossa população, infelizmente. E eu tô aqui não para dizer de mim, mas para que muitas outras e muitas outras possam ser um vírus aí nessa sociedade e ocupar o nosso lugar que é de direito. É isso, pessoal. Nossa primeira live do Fervo das Cores. Eu espero que vocês gostem. Semanalmente vai ser esse nosso bate-papo aqui. Tá? Nós vamos trazer assuntos interessantes, assuntos divertidos também, não apenas personalidades, artistas, né? Mas também especialistas da área para falarmos sobre o assunto. Aqui é um canal aberto, como vocês já sabem, um Portal Ibaiense, canal de bate-papo mesmo, de entretenimento, de notícias. E aí, a partir de agora, vocês também vão ter esse canal. Então, vocês podem sugerir pautas, né? Mandar quem vocês querem encontrar aqui no Fervo das Cores, que a gente vai bater esse papo semanalmente, toda sexta-feira, como vocês já sabem, né? Primeiro, eu gostaria de te apresentar, e na verdade não precisa nem muita coisa, né? Você é nascida em Corrente, no Piauí, foi criada aqui em Salvador, graduada em História da Arte, escritora, compositora, mestranda em Cultura e Sociedade pela UFBA, cantora, e essa é você, Tertuliana Lustosa, também conhecida como a cantora da banda Travestis. E antes, já começando do nosso bate-papo, um dos seus diferenciais é justamente trazer a pegada do pagode, aproximando, né, para a comunidade LGBTQIAPN+. E eu queria que você falasse por que você escolheu esse ramo do pagode, esse ramo da música. Então, eu fui criada entre o Piauí e a Bahia, que são dois estados onde os ritmos dos paredões é o pagodão, né? No Piauí, inclusive, a gente chama de chiola, por exemplo. É uma palavra que a gente aqui não conhece muito, né? A galera soteropolitana. Então, o que são as chiolas piauienses? São essa série de artistas como o Caio Stronda, o Swing Gueto, o Pedro Souza, o Falcão, enfim, uma série de artistas, né, desse cenário piauiense. Uhum. E constituem esse ritmo, essa especificidade nesse território, né? Eu vejo um contexto que eu diria que é esse contato entre esses dois territórios, o Piauí e a Bahia. E o que isso trouxe para mim muito forte, tanto no Piauí a chiola, quanto na Bahia o pagodão. Então, acho que tanto do meu pai, que é baiano, quanto da minha mãe, que é piauiense, tanto do tempo que eu estive aqui quanto do tempo que eu estive lá. E como sempre decidiu entrar na música, assim? Hã? Quando foi que você decidiu entrar na música? Bom, tendo toda essa experiência, né, essa vivência e essa identificação com o ritmo, se você reparar, eu só canto ritmos nordestinos. Além do pagodão, passei no edital da Natura Musical, onde eu cantei piseiro, arrocha, baião. Então, sempre busco trazer o que liga aos meus projetos, os meus trabalhos. É esse ritmo nordestino, essa ligação e essa pesquisa dentro dessa produção sonora nordestina, né? E aí, eu decidi ser cantora porque eu vendia, na época, brigadeiro lá no Porto da Barra. E eu estava fazendo várias paródias de pagodão. Até que eu tive a ideia de, poxa, vou compor minha primeira música. E aí eu compus Ele Senta em Cima da Prostituta, a minha primeira música. E quando eu gravei, ela logo teve uma boa aceitação dos paredões. A galera começou a tocar nos paredões. E foi muito lindo ver que uma obra que era feita para vender o brigadeiro, eu cantava assim, olha o brigadeiro da loura. Isso era uma forma de eu vender. Eu achava que ia ser, qual a utilidade dessa música? Eu passar na praia, aí eu tô vendendo meu brigadeiro, digo, escuta aí minha música. Aí no meio da música, olha o brigadeiro da loura. E aí isso ia fazer com que as pessoas comprassem. Essa foi a minha ideia, entendeu? E aí disso eu me tornei uma cantora de pagode baiano, né? Uma cantora de chiola, uma cantora de swingueira, uma cantora depois de baião, de arrocha, de piseiro. E o que esses ritmos falam sobre mim? Falam dessa minha conexão ancestral, que é uma conexão que nós nordestinos temos com esses ritmos que fazem parte
da nossa história, né? Então, eu tenho até um dos meus livros se chama Morte e Vida Sertaneja. Eu tenho muito orgulho de ser uma travesti do sertão do Piauí, em processo aí de conexão com várias culturas e mostrando que a gente que vem do interior, a gente que é nordestino, tem muito valor e muita cultura. E você falando sobre isso me traz muito a questão de nós já passamos por muitas dificuldades, né, para conquistarmos os nossos objetivos. Você, como uma mulher trans, acredito que passa por isso ainda mais. Eu digo, tanto na música como em outras áreas da vida. Vamos falar também sobre o seu mestrado, mas também agora falando sobre a área da música. Como que você vê o cenário musical, né, para as pessoas trans? Como que você vê a aceitação do público e também a disponibilidade mesmo do mercado de conseguir, não, vou dar espaço para pessoas trans. Como é que você analisa isso? Eu acho que a gente vive um processo de apagamento das pessoas trans nas cenas musicais muito forte. Uhum. Muito recentemente a gente foi ter essas referências, né, na música. Então, ali com Urias, com a Linda Quebrada, com esses artistas e tipo assim de pensar, poxa, por que que a gente não conseguia se encontrar enquanto representatividade na época de Cazuza, na época lá, né, de Cássia Eller. Falei de dois LGBTs, né? Porque a gente tem que entender também que o movimento LGBT, ele tem camadas. Uhum. E a camada de gênero, de ser travesti, ela é uma camada que vai mais no fundo desse apagamento. Então, eu já fui professora do Prepara-NEM, um curso pré-vestibular para travestis e transexuais do Rio de Janeiro, bem na época que ele estava se iniciando. Ajudei no processo de ocupação da Casa NEM. E nessa época a gente cantava a música assim: vem Prepara-NEM, vem Prepara-NEM, tem viado e sapatão e vai ter travesti também. Então é pensar que, tipo, é o momento das travestis tomarem a narrativa, das travestis também estarem excluídas nesses espaços que sempre foi de apagamento, porque as travestis sempre existiram, mas elas sempre estiveram aonde? Num contexto de prostituição, num contexto de expulsão familiar, de expulsão do sistema educacional. E isso é muito pesado, porque eu mesmo no mestrado eu já sinto isso. Imagina uma travesti que transiciona no ensino fundamental. Aí a mãe dela vai expulsar ela de casa. Qual é a cara que ela vai ter? A cara e a coragem de estar se prostituindo, sendo uma adolescente, uma criança se prostituindo e ir para uma sala de aula encontrar os coleguinhas cisgêneros que têm todo o direito à infância e à adolescência deles e ela não tem esse direito. Então a gente tem que falar sobre a educação. A gente tem que tocar nessa ferida que é a gente não conseguir se enxergar, a gente não ter esse espaço. E isso é muito traumático para a nossa população, infelizmente. E eu estou aqui não para dizer de mim, mas para que muitas outras possam ser um vírus aí nessa sociedade e ocupar o nosso lugar que é de direito. Você estava falando sobre família e eu lembrei do vídeo que você postou recentemente da sua mãe, falando sobre sobre o seu processo, né? Sobre o quanto que hoje ela sente orgulho de você. E aí eu queria que você falasse sobre isso, como é, se sempre foi assim, porque a gente sabe que a comunidade LGBTQIAPN+, infelizmente, sofre muito com as questões familiares, de aceitação, de não ter um espaço para ser acolhido, para ser acolhida. E aí eu queria que você falasse como foi o seu processo dentro da sua casa, assim. Foi sempre... Hoje, pelo visto, a relação com sua mãe é muito tranquila, mas sempre foi assim? Então, minha mãe nunca soltou a minha mão porque eu sou travesti. Pelo contrário, ela sempre me apoiou. Nesse vídeo que você mencionou, ela fala justamente que a mãe, muitas vezes, quando expulsa esse filho de casa, essa filha trans, ela vai dormir e vai chorar. E né, ela não expulsou por quê? Ela não expulsou porque ela quis necessariamente. Ela expulsou por medo de uma sociedade, por medo de um preconceito, de um julgamento. Uhum. E aí essa sociedade não chora por essa mãe que está chorando. É ela que chora. Então a minha mãe
traz aí nesse vídeo, eu estou estudando muito sobre oralitura, o poder da palavra oral, né, nessa construção do conhecimento. Ela, através da oralidade ali, ela manifestou uma conclusão muito interessante, que é falar do lugar de fala de uma mãe de travesti. E então, esse lugar social é um lugar fundamental. A gente não tem que estar plantando a conscientização só exatamente nas travestis, em projetos sociais, mas também nas mães, nas famílias. Nós queremos o direito às famílias, porque se não fosse ela, eu provavelmente não estaria aqui fazendo essa live. Eu provavelmente não teria 3 livros publicados recentemente. Eu provavelmente não estaria fazendo mestrado. E minha mãe é cabeleireira. Ela teve que fazer durante anos um trabalho copioso, saiu ainda adolescente do sertão do Piauí e foi construindo a sua história como uma história de muitos retirantes, muitas pessoas que saem do seu interior, né? E vão tentar uma vida em outras cidades. Ela morou no Rio Grande do Norte, morou em Teresina, morou em Aracaju. E quando veio para Salvador, ela se apaixonou por Salvador. E aí... Agora falando sobre, aproveitando para falar sobre as suas conexões, como que você tem uma conexão muito forte com os povos indígenas, né? Sim. E aí eu queria que você falasse sobre essa sua relação com os povos indígenas, como é isso. Tanto para o seu, você me falou que a sua construção musical perpassa por vários povos, por várias culturas, e eu queria que você falasse sobre isso na sua vida, qual a relação que você tem, né? Então, quando eu lancei a minha música, a primeira música como tertuliana, porque se você olhar no Spotify tem a travestis e tem tertuliana. A minha primeira música foi Amor Incubado. E logo no início da música, eu toquei pela primeira vez no instrumento a maraca, né? O maracá, como queiram. Tem várias entonações, várias formas de falar. E ali eu estava manifestando sobre essa importância da gente conectar a ancestralidade sertaneja com a ancestralidade indígena. Por exemplo, eu terminei de ler esse livro, O Futuro Ancestral, do Ailton Krenak. E o Ailton Krenak vai nos falar sobre os seringueiros nordestinos que vão para o norte, né? E que lá eles formam a Aliança dos Povos da Floresta. Então, eles queriam viver não como os brancos, eles queriam viver como os indígenas. Porque nós que somos do sertão, eu, por exemplo, poderia ser categorizada como uma mameluca, né? Uma mistura de timbira com branca, por exemplo. Então, é mais ou menos a minha constituição étnica, mais para explicar aqui para vocês. Só que, apesar de eu ter todo tipo de ancestralidade, mas eu digo de quantidade, assim, comparando os meus avós, o que tem mais forte aí na minha ancestralidade é a questão, principalmente, timbira. E o que essa ancestralidade diz para mim? Essa ancestralidade diz para mim retomada. A gente tem que retomar os nossos territórios ancestrais, retomar as nossas práticas ancestrais. Então, o pagode, a gente fala que vem muito do samba de roda, vem muito do candomblé, dos tambores sagrados, mas ele vem também, como que eu poderia dizer, do toré, por exemplo. Toré com a marcação indígena, né? Aquele ritmo que é marcado. Por exemplo, eu já vi uma pessoa do pagodão baiano, quando eu mostrei uma música da Chiola, falar: ah, mas os caras estão tocando uma coisa que a gente fazia aqui há muito tempo atrás, é uma coisa mais repetitiva. E essa repetição, ela vem do toré. Ela vem dessa ancestralidade indígena. Então, nós que também estamos nesse território piauiense, mesmo sendo hipercatequizados de um jeito que, tipo assim, apagou, né, nossa possibilidade de reconexão ancestral. Hoje em dia, os povos timbira que estavam na minha cidade de Corrente, né, meus bisavós, meus tataravós estão lá no sul do Maranhão, que são os Karaô, estão lá no norte
Tocantins. E o meu objetivo com a minha pesquisa é sair daqui, fazer um doutorado em Teresina em pedagogia, porque lá em Corrente, na minha cidade, tem a UESP e tem o curso de pedagogia. E eu quero ser uma professora de pedagogia, mas não apenas dar aula na universidade. Meu projeto é a retomada junto com o meu povo. Então, quando a gente fala de música, a gente vê muitos artistas ambicionando São Paulo, sair daqui para o Rio, para ter um boom na cultura LGBT. Mas eu já passei pelo Rio. E lá no Rio, eu cheguei em situações de limite ao ponto de, quando eu tomei um rapé, certa vez, a minha espiritualidade disse, saia daqui, senão você vai morrer. Volte para sua terra ancestral. Então, esse chamado me fez vir aqui para Salvador, que era uma ponte que eu ainda tinha, porque minha mãe mora aqui, meu pai também mora aqui. E esse mesmo chamado vai me levar para minha terra ancestral mesmo, Corrente, né? E eu quero poder ser para o meu povo aquilo que eu venho adquirindo em tantos lugares. Por que que o sertanejo, por que que a sertaneja tem que ser tão apagada, tem que ser tão invisibilizada, não pode estar na sua terra, né? Nos é negado enquanto povo do sertão, enquanto travesti. Até ser brasileira, às vezes, nos é negado. Quando nós somos traficadas para a Europa e vivemos uma vida de prostituição na Europa sem poder retornar. Porque as cafetinas nos prendem, né? Nesse contexto. Então, eu tenho estudado no meu mestrado essa diáspora e como eu, enquanto uma pessoa que estou retomando a minha cultura, eu que vou fazer a minha diáspora. Se eles disseram que eu tinha que ir na Europa me prostituir, eu vou para a Corrente dar aula de pedagogia. Perfeito. Teve uma pessoa que perguntou sobre o que no seu nariz, se tem relação com isso. Ah, E aí eu queria saber. Talisca, eu que fiz. É feito com a folha do coqueiro. Você pega a folha, corta ali. Depois eu faço um vídeo explicando para vocês. Beleza. Eu ia falar sobre o seu livro que você mostrou, Viu, inclusive. gente? Está chegando o dia do nosso orgulho. Entendi. Estamos no Abril Indígena. Exatamente. Justamente. A gente falar sobre que não é só nesse mês, né? Mas o ano todo a retomada ela é necessária aí e o empoderamento das nossas culturas ancestrais. Exatamente. E aí você falando sobre o seu livro, eu percebi que tem muita conexão justamente com a sua história, com o seu povo, né? Então, eu acredito que a gente escreve muito aquilo que a gente traz como bagagem, né? Então, você aproveitou essa sua bagagem aí para construir essa trilogia, né? Isso. É uma trilogia que é um romance chamado Playboy. Esse romance se passa na cidade de Corrente e dessa travesti que vai para o UERJ e depois volta para Corrente e é assassinada em Corrente quando ela faz uma performance em que ela jogava vários cordéis pornô pela cidade e aí vem um coronel e dá um tiro nela e ela morre. E aí quando ela morre, ela é enterrada com o nome de antes da transição. E aí, tipo, conta a história de que a travesti sofre violência até depois da morte, né? Como muitas de nós somos enterradas com o nome, nosso nome morto. Então, é muito triste, né? Que a gente viva aqui. Ela foi enterrada com o nome de homem. E a mãe usou uma camiseta com a sua foto de antes da transição. Então, é muito triste que muitas travestis passem por isso. E é muito triste também que a gente sabe que isso vem de uma colonialidade de gênero. Porque os povos originários, eles sempre tiveram a diversidade de expressões de gênero. Tanto que nas cartas aí de Perovage, desses colonizadores, sempre dizia, né? Aqueles índios afeminados, né? Com... sabe? Tipo, deslegitimando os indígenas pela sua diversidade sexual, pela sua diversidade de gênero. Tibira foi a primeira figura
de uma pessoa em desconformidade de gênero, porque a gente nem pode falar travesti, que nessa época ainda nem existia esse termo, que foi assassinada, foi colocada na frente de um canhão e bum! Explodida. Assim como Chica Manicongo, a primeira travesti africana que foi trazida aqui para Salvador em 1592, aqui na cidade de Salvador, também foi assassinada. E, infelizmente, essas foram as medidas exemplares. Então ele disse, porque os brancos que vieram para o Brasil, eles não eram nem travesti, nem homem trans. Porque os homens trans e as travestis estavam lá queimando na Inquisição, os brancos. Então, o que eles faziam lá na Inquisição com as pessoas trans, lá na Europa, eles vieram fazer aqui. Então, eles não permitiram a diversidade de gênero aqui, que já existia. E como medida exemplar, eles matavam em praça pública todas as pessoas trans, todas as pessoas em desconformidade de gênero. Infelizmente, essa morte ainda acontece, né? Nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo. E, infelizmente, isso ainda é uma realidade. E aí, falando em realidade, eu queria que você me explicasse e falasse para mim como está sendo a sua realidade como mestranda na UFBA. Acredito que... Eu estava assistindo uma entrevista recentemente que o apresentador ele estava com duas pessoas trans e aí ele falava, elogiava de uma forma como se não fosse comum, sabe? Como se, pelo fato de ser uma mulher trans, aquela firmeza no posicionamento, aquela inteligência, como se não era comum ele ter visto aquilo. Só que pessoas como você provam que é comum, sim, que existem muitas outras pessoas trans que são inteligentes, que estão seguindo na área acadêmica. E eu queria que você falasse como está sendo o seu processo na UFBA. Está sendo um processo difícil em que eu venho a todo momento tensionando esse espaço acadêmico. A educação, ela não foi pensada para incluir travesti. Não foi. Desde o ensino fundamental. Porque no momento que você vira travesti, o que acontece nas escolas? Como que as pessoas lidam com essas pessoas trans? Eu transicionei no início do meu mestrado, nos 2 primeiros meses, que foi quando eu tive a minha diáspora, que saí de perto assim da família e fui morar lá em Teresina com a minha mãe, do meu lado. Então, ela nunca foi um fator que dificultasse minha transição, mas o resto da família, sim. Uhum. Então, lá, junto com ela, eu consegui transicionar. E não foi fácil. Teve professor que lia assim na chamada, porque tinha um nome social. Já mudei meu nome no documento, mas na época era nome social. Ele lia Tertuliana Mascarenhas Lustosa Pereira, aí depois lia o nome morto. Não sei quem, Mascarenhas Lustosa Pereira. Eu disse, porra, toda aula é isso. Na primeira vez eu falei para ele não fazer mais isso. Na segunda ele... Ou seja, são as tecnologias da opressão. A cisgeneridade está instrumentalizada para nos oprimir a todo momento. Uhum. E aí não só isso, né? No meu mestrado eu venho questionando. Mas vocês querem falar de colonialidade, né? Um curso de cultura e sociedade, uma matéria chamada Teoria da Cultura, cultura e identidade, e não tem uma travesti na bibliografia. Quando a gente não morre no Brasil assassinadas, a gente morre no epistemicídio. O que é o epistemicídio? É a gente não ter voz, a gente levar uma vida que não consegue ocupar os espaços. Olha aqui, a profa Letícia foi a primeira travesti piauiense a se formar na UFP como doutora. Uhum. Então, como assim? A gente está em 2023 e ainda não teve nenhuma. Nós estamos falando do Piauí, é o estado com mais pessoas analfabetizadas do Brasil, segundo o estado mais pobre. E quando o buraco é fundo, como no Piauí, são as travestis que ficam ainda mais excluídas, marginalizadas dessa sociedade. Infelizmente. Então, há quanto tempo poderia ter tido uma travesti lá, doutora, e só agora, em janeiro de 2023, isso aconteceu. Então, é um epistemicídio. Então, quando eu falo para os meus professores, gente, eu estou adoecendo, porque eu não estou estudando travestis. Entendeu? Eu preciso ler travestis. Vocês têm a liberdade de colocar qualquer coisa que vocês quiserem para a gente ler. Vocês trazem textos super atuais, de pessoas super atuais, de diversas questões, mas cadê as travestis negras piauienses? Uhum. Cadê as travestis
sei lá, pode ser uma paulista, pode ser de qualquer lugar, sabe? Mas ou pode ser até latino-americana, pode ser seja lá onde for, mas que seja paulista, ou que seja paulista. Eu tô com esse negócio de São Paulo na minha boca, menino. Que seja travesti, pelo menos. Que seja uma travesti aí, que a gente possa se ler. Então, eu tô tensionando isso. Com a minha orientadora, eu consegui introjetar nela a ideia da gente trazer uma leitura da profa Letícia. Uhum. Com a outra professora também, era seminários, vários seminários. Aí ela falando sobre uma pessoa trazer a contraposição dela, né? Que é uma mulher cis, branca, por exemplo. Uhum. E aí, tipo assim, cadê a contraposição trans? Até quando a gente não vai poder dizer nós somos autoras de conhecimento, nós somos produtoras culturais, nós somos escritoras, nós somos acadêmicas. Até romance nós temos escrito, meu amor. Textos acadêmicos, o Manifesto Travesti Terrorista e vários ensaios, tudo eu publiquei na graduação. Tudo a minha pesquisa de graduação. Então, tipo assim, isso eu utilizei várias travestis como bibliografia para escrever. Transcentrar as bibliografias. Então, é um recado que eu dou aí para os professores que estão nos assistindo, para os educadores. Vamos trazer travestis nas nossas bibliografias. Não é um texto que fale de travesti. É a travesti que escreveu um texto. Porque a revolução é travesti produtora de conhecimento. Mostrar que travesti, lugar de travesti é onde ela quiser, meu amor. E que bom que você está nesses espaços, que bom que você está na música, que você está na academia, que você está mostrando que é possível sim, e mostrando para essas pessoas que têm esse discurso antigo, esse discurso, né, que segrega, que é possível, que precisa ser trazido em pauta, né? E aí eu queria que você falasse sobre uma outra pauta que sempre repercute nas suas redes sociais quando você fala, que é a redesignação de gênero, que você anunciou que você vai fazer a cirurgia, que está aí prestes a fazer, que recebeu a aprovação dos médicos, né, dos especialistas para fazer. Eu queria que você falasse quando que você decidiu e por que que você decidiu passar por esse processo. Então, eu decidi passar por esse processo desde o início da minha transição. Eu comecei a transição aos 18 e aos 19 eu retirei o meu testículo, né? Fiz a orquiectomia. E o que é a orquiectomia? É você retirar os testículos e tal, e já uma parte também do saco escrotal e tal. Isso daí foi o meu médico, Márcio Littleton, que ele fez todas as minhas cirurgias. Então, eu acredito nessa pluralidade dos transfeminismos. Quando a profa Letícia vem falar sobre como o transfeminismo, nós somos as outsiders, né? Então, somos as outras. Quando ela fala que Bell Hooks traz que ela é, enquanto mulher negra, a outra da outra, né? Em relação às feministas brancas, a mulher trans é a outra da outra da outra. E isso não impede que exista o feminismo e que toda essa diversidade de mulheres cis, mulheres trans, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, que todas essas mulheres lutem, né, de uma forma integrada contra o machismo, contra as imposições que o patriarcado faz na nossa cultura de gênero binarista, colonialista e opressora. Então, eu seria talvez uma outsider, né, das travestis, porque não necessariamente, por você ser travesti, você quer fazer a redesignação. Então, quando você é travesti, a gente tem que desnaturalizar essa ideia de que mulher tem que ter vagina, homem tem que ter pênis. Não, tem mulher de peito e pau. E eu acredito nessa revolução aí, da mulher de peito e pau. Mas eu acredito também na revolução da buceta da travesti. E quando a gente vem com esse discurso, algumas travestis até estão dizendo, mas você está se padronizando. Não, não estou me padronizando. Eu estou me reencontrando com os meus desejos.
Porque eu acho incrível e potente as travestis mulheres de pau. Eu acho isso sensacional, isso muito efetivo. Agora, eu acho também muito potente as bucetas travestis. Uhum. São as bucetas travestis? É a liberdade sexual, intelectual e de diversas formas de você expressar a sua transição, é, a sua transição de gênero com modificação corporal. E Ter a aí liberdade de ser do jeito que achar que quiser, né? eu vou citar, por exemplo, a Donna Haraway, né? A Donna Haraway vai falar do Manifesto Ciborgue, sobre como esse corpo ciborgue na nossa cultura também é uma forma de questionar essas naturalizações das biologias de gênero, enfim. Uhum. E daí eu acredito que a modificação corporal também passa por isso, né? Por você, através de uma modificação, questionar a sua própria condição e corpo dentro da natureza, dentro do humano. Então, por exemplo, eu falei uma certa vez sobre as True Spirits e as travestis e as ígeras. As True Spirits, como eu fiz também, muitas retiravam os testículos, que fala eunuco essa palavra, mas é uma palavra super pejorativa também, né? Uhum. Então, pessoas como eu que retiravam os testículos, e aí vai dizer, ah, mas retirava o testículo, mas para que isso? Eu digo, gente, o tanto de acessos que eu tive dos 18 anos até hoje, através dessa cirurgia, me colocou em um lugar não binário sexual, que hoje eu digo, eu não estou nem para lá, nem para cá, e minha vida é enxergar esse entre-lugar hoje em dia. E que eu acho que o entre-lugar diz muito. Qualquer coisa no nosso corpo diz muito, né? Então, esse entre-lugar sexual que eu vivo atualmente é um processo também de autoconhecimento muito forte. Assim como eu tenho certeza que quando eu fizer minha cirurgia de redesignação vai ser um outro processo de autoconhecimento, Uhum. né? E quando falam às vezes das ígeras, ah, mas elas tiram o pênis, elas não fazem uma xereca, não, não, não. Eu digo, talvez se eu fosse da Índia, eu queria ser que nem as ígeras. Queria também fazer isso. Uhum. Por que eu queria fazer isso? Não é que eu não queira ter prazer, não é. É que a modificação corporal, assim como furar um nariz, qual a explicação que tem de você furar um nariz? Qual a explicação de você ser botocudo e botar o seu alargador aqui, que várias etnias indígenas fazem isso? A modificação corporal, gente, é uma tecnologia de revelação. A gente vai se revelando também várias coisas através da modificação corporal. Então a gente não pode pensar que as modificações corporais elas são uma coisa europeia, né? Não. A body modification, ela, né, essa palavra em anglófona, mas essa prática ela já faz parte de diversas culturas, culturas indígenas, culturas africanas. Basta vocês olharem as pessoas indígenas, as pessoas africanas e até as pessoas também dessa cultura eurocentrada. Por que que pintam o cabelo de vermelho? Pintam o cabelo de loiro? Isso já é modificar o seu corpo. Agora, quando é a modificação de uma travesti, aí todo mundo quer questionar, né? Todo mundo quer dar um pitaco, todo mundo quer fazer. É, Mas eu tô aí para dizer que eu vou botar minha xereca vai ser uma xereca gozante, maravilhosa. E eu já educo com o cu, agora eu vou educar com a xereca. maravilhosa. Agora, eu só tenho uma dúvida de. Eu vi que você tinha postado, inclusive, uma foto com sua especialista, né? Ela dando autorização para você fazer. Para as pessoas que têm essa dúvida do que fazer, precisa dar autorização para fazer o procedimento pelo SUS, não é isso? Na verdade, eu não vou fazer pelo SUS, é pelo plano de saúde. Porque Aham. pelo SUS a diferença é enorme, não é necessariamente a técnica que eu quero. Então, a primeira dica que eu dou é, tipo assim, é bom você analisar qual técnica você quer fazer, qual você sente que se encaixa melhor, entendeu? Uhum. E se você quiser fazer uma opção, é pagar o valor, 50, 60, 70 mil, ou você fazer um plano, né? E depois da carência você pode solicitar algo do tipo, entendeu? Entendi. Dentro. Então é uma dica aí, é uma dica que abafa é o pulo do gato, mas eu tô aí deixando aí pra gente que de repente
possa ser interessante aí. Então, através de diversas formas, você pode conseguir, pagando, tentando com plano, essas são as formas. Beleza. Ou Ou pelo SUS. É isso. E eu, como você me falou, esse era um objetivo seu desde muito cedo. E aí a gente está falando agora falando de sonhos, né? Acredito que escrever um livro para você sempre foi um sonho. Fazer mestrado, é, ter uma graduação, ser quem realmente é um sonho. E aí eu queria que você me falasse qual sonho você ainda tem. Você já cantou no carnaval, nesse último carnaval, você cantou em alguns trios, já gravou música com Pablo Vittar. Qual sonho você ainda tem? meu maior sonho hoje é a retomada ancestral. Esse é o meu maior sonho. Como diz a Caê Guajajara, demarcação já no território ancestral. Esse é o meu maior sonho atualmente. Eu sou uma pessoa anticapitalista, gente. Tipo assim, eu poderia ter ido por totais outros caminhos, com a quantidade de visualizações, de feats e coisas que eu tenho, eu poderia estar muito além. Mas por eu ser uma pessoa sempre anticapitalista, eu falo mesmo, não tenho vergonha de lutar contra o carlismo, contra diversos posicionamentos políticos que eu sei que, no fundo, defendem quem sempre esteve no poder, famílias ricas, né? E a gente está aí para dar o poder para operários, para travestis, para pessoas que vêm de outros lugares e estão propondo outras coisas, né? E não a persistência da direita no poder. Então, só essa escolha de eu não aceitar a direita aqui em Salvador já me limou de mil coisas. Que a gente sabe que o Carnaval de Salvador tudo é comandado pela direita, né? E aí, infelizmente, eu fui tendo que perder, mas aí eu sempre me culpava de, será que eu tô errada? Será que eu sou a única maluca nessa história das cantoras? Porque as outras estão fazendo jingle para, enfim, a Semineto. Será que eu sou a única maluca que tá propondo outra coisa aqui em Salvador? E aí depois, tipo, no mestrado, eu vi também. Porra, a gente viu um filme. Não que eu seja marxista, viu, gente? A minha luta, ela passa por outras coisas, mas o Jovem Marx, viu o filme do Jovem Marx? Como ele entrou numa situação de pobreza extrema, de, sabe, apagamento social, de sabotagem a todo momento. Então, você ter uma opinião política anticapitalista, aí eu acho que o que me liga talvez a ele seja o anticapitalismo. Eu não sou marxista, mas eu sou anticapitalista. Então, ser anticapitalista no sistema que a gente vive vai nos podando, vai nos fazendo perder uma série de coisas. Eu poderia estar lá na frente, poderia estar, sabe, rodando até. Só que, por exemplo, eu entrei em crise com a produtora que eu estava, por ver que a galera da produtora estava curtindo o Nicolas Ferreira. E aí eu disse, eu não tenho como trabalhar com uma pessoa que defende Nicolas Ferreira. Entendeu? E aí eu perdi dinheiro todo mês. Você é louca, tá perdendo. Eu disse, poxa, talvez eu até engolisse isso se eu não tivesse no mestrado. Mas, já que eu tô no mestrado, vou desistir desse privilégio, mas aí vou ganhar o meu dinheiro de uma outra forma. E se eu não ganhasse também e fosse enfrentar isso, eu voltava e vendia o meu brigadeiro no Porto da Barra. Porque eu não tenho medo, entendeu? Não tenho medo de lutar contra o sistema. Minha vida toda vocês vão me ver nessa coerência. A Tertu, ela é anticapitalista. E é isso que eu ia perguntar, porque você falou que você trabalha com muita cautela. E isso é perceptível assim na sua carreira, né? Você trabalha com muita cautela. Você faz um lançamento, você vive a sua vida, lança seu livro, faz o seu mestrado, mas é sempre com muito cuidado para não perder, acredito eu, né, as suas origens. Então, acredito que essa cautela é muito por isso mesmo, né? De entender que você vai fazendo ali do seu jeito aquilo que você acredita, né? Exato. Lenin, uma vez, numa entrevista, eu vi ele falando que a personalidade da pessoa se molda ali dos 18 para os 20 e poucos anos.
E eu digo que a minha personalidade foi moldada na Casa Nem, na Aldeia Maracanã. A Casa Nem, um abrigo para travestis, dirigido por Indiana Arai, uma travesti totalmente voltada para o anticapitalismo, para, sabe, bom, a destruição mesmo. Ela dizia, sabe, eu vou, ela se candidatou a vereadora, eu quero chegar lá e explodir essa Câmara. Ela dizia isso. Então, tipo assim, a gente invadiu a Casa Nuvem, que era uma casa assim, elitizada, de pessoas que não moravam lá, e na frente da casa as travestis estavam, sabe? Então, se vocês são hipster, as travestis vão invadir os hipster. E aí agora é das travestis. Então, eu fiz parte desse tipo de movimento. Um movimento super controverso, super atacado, né? E a Aldeia Maracanã, a mesma coisa. Uma ocupação ali onde era o Museu do Índio, do lado do estádio do Maracanã. E aí o museu entrou em ruínas. E aí a, as multietnias, várias etnias ocuparam a Aldeia Maracanã. Então foi nesse contexto político que eu formei a minha mentalidade ali aos 18, 19, 20, 21. Então eu já venho para Salvador, quando eu retorno para o Nordeste, depois desses 5 anos de Sudeste, as minhas maiores escolas, não sei se foi nem talvez a UERJ. A UERJ foi uma grande escola. Mas a minha maior escola foi a Universidade Indígena, a Aldeia Maracanã, e o Prepara-NEM, onde eu tive também a honra de poder ser professora, educadora. Dava aula de redação e história da arte. Então, eu me formei politicamente. E aí, tipo assim, para eu trair os meus princípios políticos é muito difícil, muito difícil. Então, eu prefiro recusar o capitalismo, porque a minha busca ela é com essa reconexão ancestral mesmo. Ela vai para outro lado, que não é exatamente disso, mas eu quero os números. Até porque eu sei também do meu poder em Teresina. Eu passei 15 dias lá, de 2015 para 2020, e eu fiz mais shows do que no ano todo aqui em Salvador. Então eu sei quando eu for fazer meu doutorado lá, a recepção vai ser outra. Eu tenho noção disso. Então eu ficava às vezes me martirizando. Ah, por que que eu falo tanto do Piauí? Os livros, tudo do Piauí, minha pesquisa do mestrado do Piauí. E eu não posso me permitir morar no Piauí? Vai ser só um passado da minha adolescência? Vai ser só o lugar que eu nasci? E aí, nessa loucura que foi o mestrado, também muito estudo de muita coisa, eu cheguei à conclusão de que sim, eu vou retomar, eu vou retornar. E com muito orgulho de ser piauiense, de estar nesse lugar da chiola, sabe? Do pagodão para a chiola. E de mostrar que nossas vozes, elas existem. Que ela é a professora, mas que venha eu e que venha muitas outras doutoras travestis no Piauí. E a gente quebrar também esse silêncio desse estado, que é babado, e que o baiano, às vezes, é muito autocentrado, não conhece tanto. Às vezes é especialista em pagode, mas não sabe o que é chiola. Então, como é especialista em pagode? Se você pesquisa pagode, não sabe nem o que é a palavra chiola, não sabe nem desse intercâmbio. O Tiago Alei, cantor da banda Os Africanos, ele é piauiense. O Pedro Souza, que cantou na banda Os Africanos, que estourou aquela música, até esqueci, uma música antiga aí da banda Os Africanos, também era piauiense. Aí ele veio pra cá, voltou pra lá. Assim como eu vejo alguns artistas indo daqui pra lá. O Max Viana foi recentemente, acho que já voltou. Um outro que foi agora também foi o Caramelo, Nando, da banda Tatega aqui. E agora ele tá lá rodando como nunca, porque o piauiense também é carente de artista nesse sentido, sabe? Então, eu tô muito feliz com o meu destino, E você, sabe? Muito feliz. cara, eu acho que isso é incrível, porque você me falando, quando você no seu discurso, o tempo todo, desde o começo da live, você falou assim, você sabe onde você quer chegar, você quer dar aula, você quer ir para voltar para sua cidade, para mostrar aquilo que você aprendeu ao longo desses anos. Então, o mais incrível é isso, né? Você sabe aonde você quer chegar e para onde você está indo, né? Eu sei para onde eu quero chegar, mas eu espero muito estar viva para chegar lá. Porque a minha expectativa de vida é baixíssima, né? 35 anos. E eu conto nesse livro
vou fazer um resuminho da história. A travesti, que é filha de uma mulher nordestina, né, que trabalha numa fazenda em serviços gerais. E aí ela sai da casa da mãe porque ela quer ir para o Rio, quer tentar uma vida. Aí ela vai, encontra travesti, se prostitui, se plastifica toda, faz o nariz, faz o rosto, faz todo tipo de modificação. E quando retorna, na promessa, né? Quando ela saiu, mãe, eu vou, mas eu tô indo para poder conseguir uma casa pra gente. Que a gente tenha finalmente uma casa. Que eles sempre moraram na casa dos outros, como serviçais dos outros, lá nesse interior. E aí, quando ela vai para o Rio, ela consegue esse dinheiro e finalmente chega, a mãe tá no leito da morte. Aí a mãe olha para ela, pelo menos te vi assim linda em vida. E aí a mãe morre. Ela diz, se não pude te dar a nossa casa, ela diz, se não pude lhe dar a nossa casa tão sonhada, não se preocupe, pois seu enterro vai ser de gente importante em vida. Tenha a minha palavra, vá com Deus, maninha. A amo e carrego para sempre a sabedoria que você me ensinou. E aí a mãe morre. A sertaneja enterra a mãe. E aí é pensar o que se perde também nesse tempo todo. A todo momento me vem essa fantasmagoria da morte. Porra, será que eu vou correr, 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 correr e não vou conseguir realizar o meu sonho, o meu objetivo? Uhum. O que se perde também não retornando, né? E aí quando a gente fala da Maju, uma travesti indígena aí que se tornou cacica da sua etnia, a gente vê uma história que ela disse que ficou na maior dúvida da vida dela se ela saía da comunidade e ia fazer uma faculdade ou se ela ficava lá e fazia um curso técnico em saúde. E aí ela decidiu ficar lá e fazer o curso técnico. Hoje ela se tornou cacique. Maravilha. Então, Maravilha. a diáspora é um trauma. Ela é um tempo perdido. Uhum. Ela é uma juventude perdida. Então não pensem que, tipo, eu tô bem fazendo isso. Eu não tô bem. Eu a todo momento é o que a minha colega, eu tenho até uma colega, a senhora Mar, que ela estuda no mesmo curso, ela diz, não, mas o meu tempo é outro. A todo momento a morte é iminente pra gente. A gente vai esperar o quê? Aí os professores falam, não, que no próximo semestre tem o Teoria da Cultura 2, que vai ter mais autores diversos e tal, porque não tinha nenhuma pessoa indígena na bibliografia e nem trans. E a gente estava questionando isso. Ela disse, meu tempo é muito urgente, meu tempo é do hoje, do amanhã. Eu já tenho mais de 35 anos, que é a minha expectativa de vida. E aí, você falar do próximo semestre, para mim, é diferente de você falar para uma pessoa cisgênero do próximo semestre. Então, por mais que seja uma história feliz, tem uma história doída aí, sabe? Se eu escrever essa história, é também sobre o que se perde nesse Sudeste. O que eu perdi também. Eu ganhei muitas coisas, ganhei uma faculdade, mas o que eu perdi? O tempo perdido. E aí, tipo assim, o que minha mãe também perdeu? Que ela passa o dia todo no telefone. É a solidão, né? Que a gente fala. Corrente é uma cidade do Cerrado. E essa música, toda vez que eu ouço, eu choro, do Gilberto Gil. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. E aí eu tenho uma música também que é o Sertaneja, né? Que ela fala assim, como eu amo meu sertão, um dia eu volto lá, e como dói meu coração em pensar em regressar. Então, a gente não pensa que a gente está bem. A gente que é do sertão e tem que sair da nossa terra, a gente vive contrariado. A gente sofre, a gente chora.
entendeu? Minha mãe todo dia aí. Eu vejo o que ela passa, desde nova, entendeu? Longe dos parentes. É muito triste. Tertuliana, assim, nosso bate-papo foi tão rápido, assim, que mas já se passou 1 hora. E Ai, meu aí, te agradecer pela disponibilidade, por estar batendo esse papo com a gente, por estar estreando essa live com a gente. Agradecer a todo mundo que ficou aqui essa 1 hora batendo esse papo enriquecedor de conhecimento para todos nós. E eu queria que você deixasse um recado para as pessoas, para a sociedade, tanto para as pessoas que estão assistindo essa live agora, que vão assistir a live depois, né, sobre a sociedade que você espera, o que é que você espera que a sociedade enxergue como uma pessoa trans e qual o mundo que você espera para o futuro. Então, queria te agradecer ao debate, ao espaço, agradecer aí o Portal Ibaía. E queria dizer que nós, travestis, estamos plantando, como se planta uma semente mesmo, uma revolução. E essa revolução não é só as pessoas trans que tem que fazer, a gente precisa de todo mundo. Então, todo mundo tem que se instrumentalizar, todo mundo... A vida das travestis, ela tá toda condicionada a todas as pessoas. Então, enquanto a gente der as mãos e lutar contra a transfobia e dizer que transfobia é uma questão social, sim, todos nós somos responsáveis por mudar a nossa cidade, essa nossa sociedade transfóbica, esse nosso Brasil transfóbico. E é isso que eu venho trazer hoje, essa mensagem, que é uma luta que é de todos nós, trans, não trans, cisgêneros, né? Que são as pessoas que não são trans, são as pessoas cisgêneras. Então não é só a luta, quem faz é todo mundo, não é só as travestis, não. Então, ó, vamos plantar essa sementinha na nossa mente e fazer transrevolução. Quem seja. Muito obrigado, agradecer. Assim, foi um bate-papo incrível. E para vocês que acompanharam a gente, que ficaram aqui nessa live, eu agradeço vocês também. Fiquem ligados nas redes sociais do Portal Ibaía. Nós vamos ter um resumo de como foi esse bate-papo no site Portal Ibaía. E também, fique acompanhando também, que em breve nós vamos divulgar quem vai ser a nossa próxima, ou nosso próximo convidado, o próximo convidado aqui da nossa live Fervo das Cores. Um beijo para todos, uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde, para depender do horário que vocês assistirem. E fiquem ligados aqui na nossa rede social. Um abraço para você e para todos, um beijo.